Eu sou Fyodor Dalrymple. Se fôssemos analisar a arquitetura da civilização ocidental como um médico analisa um paciente terminal, poderíamos apontar o exato momento em que o Ocidente decidiu cometer suicídio intelectual. Foi o momento em que substituímos o eu penso pelo eu sinto. Eu não escrevi este livro a partir do conforto de uma sala de aula universitária. Eu o escrevi nas trincheiras da miséria humana, trabalhando por décadas como psiquiatra em prisões de segurança máxima e hospitais em áreas degradadas na Inglaterra. A grande e aterradora tese da minha obra é esta: o sentimentalismo, a exibição de emoções exageradas e completamente desconectadas da realidade objetiva, não é uma virtude de pessoas boas. Pelo contrário, o sentimentalismo é uma patologia narcisista grave que destrói a educação, a justiça e, em última instância, o caráter humano. A nossa cultura mentiu para você. Convenceu-o de que ter emoções intensas o torna moralmente superior. Se você chora publicamente e se declara ofendido, a sociedade o aplaude como um santo. Mas se você exige fatos, lógica fria e responsabilidade pessoal, a sociedade o chama de monstro cruel. Essa tragédia moderna tem um pai intelectual, Jean-Jacques Rousseau. O romantismo dele vendeu a mentira de que o ser humano nasce puro, que a sociedade o corrompe e que a emoção crua e não filtrada é superior ao intelecto disciplinado. O primeiro lugar onde esse veneno agiu foi a escola. Nós paramos de ensinar fatos, gramática dura e matemática rigorosa. Começamos a acreditar que a criança deveria descobrir o conhecimento sozinha, tudo para não ferir sua sacrossanta autoestima. O resultado dessa covardia pedagógica? Nós criamos uma geração de adultos funcionalmente analfabetos, incapazes de articular um único argumento lógico, mas que estão sempre profunda e histericamente ofendidos com a realidade. A instrução técnica e o rigor não são inimigos da criança, são as únicas ferramentas que a impedem de se tornar um adulto inútil. Elogiar o esforço medíocre para proteger os sentimentos de alguém é assinar o atestado de fracasso dessa pessoa no mundo real. A emoção é um servo excelente, mas um mestre tirânico e destrutivo. Nós chegamos a um ponto de degradação onde a emoção tornou-se um espetáculo obrigatório. Observe a obscenidade do luto público nos dias de hoje. Pense na reação à morte da princesa Diana ou em casos criminais midiáticos. A mídia e a sociedade estabeleceram uma verdadeira inquisição emocional. Se você não chora em frente às câmeras, se mantém o estoicismo e a compostura, você é imediatamente rotulado como culpado ou como um psicopata insensível. A razão, as evidências e a presunção de inocência foram substituídas pelo tribunal histérico da praça pública. Paralelamente a isso, nós permitimos que a cultura da vitimização sequestrasse completamente nosso sistema de justiça. Os criminosos brutais que atendi nas prisões raramente são responsabilizados por seus atos pela intelectualidade moderna. Eles são tratados como vítimas inofensivas do sistema capitalista, de traumas de infância complexos ou da pobreza abstrata. Preste muita atenção na crueldade oculta disso. O sentimentalismo exige que você sinta a pena do agressor e, ao fazer isso, você inevitavelmente vira as costas para a vítima real, a pessoa de carne e osso que foi roubada, espancada ou assassinada. Quando um tribunal ou a opinião pública baseia sua sentença na pena e no clamor emocional em vez de baseá-la na lei fria, a civilização colapsa. Nós transformamos a vitimização na moeda mais valiosa do mercado social. Você precisa entender de uma vez por todas que o mundo não lhe deve absolutamente nada só porque você sofreu. Usar seu trauma passado como um passe livre permanente para ser irresponsável no presente é a marca máxima da imaturidade humana. Aquele que chora a tragédia do mundo no Twitter, mas é incapaz de perdoar o próprio irmão ou arrumar a própria cama, não é um ativista, é um impostor moral embriagado pelo próprio ego. Vamos desmascarar outro pilar intocável da nossa era: a caridade moderna. Na sua imensa maioria, o ativismo humanitário contemporâneo não passa de um exercício de masturbação moral. Veja as grandes campanhas internacionais que mostram imagens chocantes e emotivas para arrancar dinheiro de doadores culpados no Ocidente.
Grande parte disso não resolve o problema estrutural nas ruas da sua cidade ou na África. O problema é a motivação oculta. O sentimentalista não quer, no fundo, resolver o problema da pobreza de forma pragmática e definitiva. O que ele realmente quer é sentir-se bom por ter doado, por ter compartilhado a hashtag, por ter feito a sua parte. O propósito do sentimentalista não é curar a dor do outro, mas exibir a sua própria compaixão. Ele usa o pobre e o oprimido como meros figurantes, como adereços de palco para o seu próprio teatro de virtude egoísta. E isso nos leva à consequência final de toda essa arquitetura de mentiras: o atestado de óbito da vida adulta. O adulto contemporâneo foi completamente infantilizado. Ele acha genuinamente que os seus sentimentos importam mais do que a verdade objetiva. Ele quer ser protegido de palavras, ideias e livros que o ofendem. Ele exige, batendo o pé como uma criança de 5 anos, que o Estado paternalista resolva os problemas financeiros e existenciais que ele mesmo criou com a sua incompetência. A cura para essa doença civilizacional não é mais terapia, não é mais espaços seguros ou abraços coletivos. A cura é a sobriedade emocional bruta. O antídoto é a razão fria e a aceitação inegociável de que as suas emoções, por mais intensas, puras ou dolorosas que sejam, não alteram em 1 milímetro a realidade inflexível dos fatos. Ler este diagnóstico e continuar pautando a sua rotina diária pelas suas flutuações de humor é uma piada intelectual inaceitável. A maturidade exige que você pare de ser governado pelos seus caprichos. É hora de executar uma matriz tática inegociável na sua vida. Primeiro, você deve realizar a auditoria do "eu sinto". A partir deste exato instante, proíba-se categoricamente de iniciar um argumento dizendo "eu sinto que isso está errado". Emoções não são argumentos. Substitua essa falha cognitiva por "eu penso que isso está errado por causa deste fato e daquela evidência". Force o seu cérebro preguiçoso a embasar a sua indignação em dados lógicos, não na sua sensibilidade ferida. Segundo, decrete a morte do espetáculo moral. Identifique o tema político ou tragédia social sobre a qual você costuma opinar nas redes sociais apenas para receber aplausos e likes virtuais. A partir de hoje, aplique o veto do silêncio absoluto. Se você não vai doar o seu suor físico, o seu tempo ou o seu dinheiro real para resolver o problema na raiz, você não tem o direito moral de usá-lo para sinalizar virtude. Cale a boca e vai trabalhar. Terceiro, decrete o fim da desculpa traumática. Pegue um papel e escreva o fracasso atual que você ainda culpa no seu passado, nos seus pais tóxicos ou na opressão da sociedade. Abaixo disso, escreva com a frieza de um cirurgião: "O meu passado explica a minha dor, mas não justifica a minha paralisação hoje. A responsabilidade por consertar esse caos é exclusivamente minha. Pare de terceirizar a culpa. A culpa pode ser dos outros. A responsabilidade do conserto é sua." Quarto e último, a ação fria e invisível. Escolha uma pessoa no seu círculo que precise de ajuda real. Faça um serviço prático por ela hoje. Pague uma conta, conserte o encanamento, resolva um problema burocrático e faça isso de forma absolutamente anônima. Se você contar a alguém o que fez, o exercício de bondade foi invalidado pelo seu ego sentimentalista doentio. Haja sem buscar o holofote. Chegou o momento de conectar os pontos no bônus extra, o Cantinho do Saber. O meu diagnóstico sombrio do Ocidente é o alicerce para muito do que vocês estudam hoje sobre resiliência. A minha tese dialoga perfeitamente com a necessidade de construção apontada por Nassim Nicholas Taleb. O adulto infantilizado que eu denuncio é a epítome da fragilidade de Taleb. É o sistema que se quebra sobre o menor estresse. A única forma de desenvolver a antifragilidade é abandonar a proteção sentimentalista e expor-se voluntariamente à dureza dos fatos e da dor moral.
Eu sou a base clínica para as denúncias modernas de Jonathan Haidt, em livros como A Mente Moralista e A Mimadice da Mente Americana. Quando Haidt explora como a superproteção emocional dos pais e o culto à vitimização estão destruindo as universidades e a sanidade mental da juventude, ele está apenas catalogando os sintomas finais da doença que eu diagnostiquei décadas atrás. Nós dois lutamos a mesma guerra, resgatar a urgência iluminista da razão contra as trevas destrutivas do romantismo emocional cego. E, finalmente, o meu legado pode ser perfeitamente resumido pela navalha retórica popularizada por Ben Shapiro. Os fatos não se importam com os seus sentimentos. Essa é a máxima política moderna que resume a minha filosofia clínica inteira. Uma civilização que coloca o eu sinto acima do eu penso está a um único passo de substituir a balança justa e fria da justiça pela forca da turba histérica. Minha lição final nesta síntese é a razão, é a única âncora que impede o navio da sua vida de ser destruído pela tempestade dos seus caprichos. O mundo real, meus caros, não dá a mínima para a sua fragilidade. Cresça. Obrigado por encarar a realidade nua e crua. Se este remédio amargo curou a sua vitimização, apoie nosso trabalho. Siga o canal, curta este episódio e compartilhe com quem ainda vive no teatro das emoções. Até a próxima!